Sejam bem-vindas, meninas, a mais um bate-papo de meninas. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre competitividade feminina. É um assunto que eu meio que já trouxe no último vídeo, falando sobre o quanto eu acho péssimo essa coisa de mulheres ficarem competindo com mulheres e ficarem colocando outras mulheres para baixo. E hoje eu gostaria de falar com mais detalhes sobre esse assunto, para abrir um pouco a nossa cabeça, sabe? Vocês sabem, gente, que eu, como mulher, eu nunca fui uma pessoa muito competitiva com outras mulheres, mas eu sempre fui uma pessoa competitiva com qualquer ser humano. Eu tinha isso dentro de mim de querer sempre ganhar, querer sempre estar em primeiro lugar. E não importava quem era o ser humano que estava à minha volta, entendeu? Se era homem, se era mulher, não importava. O que importava é que eu ia ganhar de qualquer forma. Eu lembro que naquela fase da minha vida, né, eu era uma pessoa muito egoísta. Eu não medi esforços pra conseguir o que eu queria. Eu nunca fui uma pessoa trambiqueira ou desonesta, sabe? Mas eu sempre fiz o que eu podia fazer pra poder chegar onde eu queria chegar. Às vezes eu desapontava pessoas, eu geralmente não fazia amizades com as pessoas que eu sabia que eu teria que competir, porque pra mim isso é muito importante, sabe? Ser leal aos meus amigos, ser honesta com eles e tal. Então eu nem gostava de fazer muita amizade com pessoas que eu sabia que seriam meus rivais, entendeu? Então, por exemplo, vendas, né? Eu trabalhei um tempo com vendas. Se eu tinha que bater minhas metas, eu não ia querer ser amiga das outras pessoas que tinham que bater meta também. Isso homem e mulher. Eu nunca tive problemas de comparação com mulheres. Eu já tive, sim, um pouquinho de invejinha ali de uma ou outra, mas a minha inveja de mulheres geralmente era muito silenciosa, sabe? Eu internalizava muito. Eu não deixava muito transparecer e eu também nunca fui de ficar atacando outra mulher por ela ser mulher ou por eu estar com inveja de X coisas dela, sabe? Eu já fui muito de atacar gente filha da mãe, entendeu? Pra mim, assim, a única forma de eu atacar um outro ser humano é se ele me atacar primeiro, e segundo, se eu ver que ele é sacana, entendeu? Aí eu de fato preciso me defender. Mas não por essas coisas do nada. E na minha vida, infelizmente, eu tive muita mulher já tentando me atacar por eu ser mulher, entendeu? Não era por qualquer outro motivo. Ou era por conta da minha personalidade, que elas não gostavam, ou era por conta de alguma coisa que elas também não iam com a cara, ou então, tipo, sei lá, se tinha homem envolvido, né? E eu sempre já deixava bem claro, assim, pra todo tipo de mulher, até hoje eu falo isso, as chances de eu brigar com você por causa de um homem, filho, é zero. Pode ficar. Pode ficar. Quando o prato é muito disputado, eu mesma me retiro, entendeu? Pode pegar pra você esse embuste aí, tem vários, tem um monte. Pra que eu vou querer ficar brigando com você por causa desse cara aí? Então, assim, brigar por causa de homem com mulher nunca aconteceu comigo. Se tinha alguma brigando comigo, eu já saía fora, entendeu? Eu falava, ixi, comigo você não precisa se preocupar. Eu tive, assim, poucos bons exemplos femininos ao meu redor, sabe? Eu tive muitos problemas com pessoas da minha família, eu tive muitos problemas com ex-sogras, eu tive problemas com chefes, mulheres. E eu sempre senti que existia essa coisa pessoal, sabe? Que existia um motivo real para elas serem desse jeito. Era simplesmente alguma coisa pessoal por você ser mulher. Então eu nunca quis me tornar esse tipo de mulher, sabe? Por mais que eu não sou perfeita, por mais que eu tivesse sim os meus problemas, eu sempre tentei resolver os meus problemas por conta própria. Então até a questão de inveja, né? Ah, já senti inveja de outras mulheres, já senti. Então eu vou pra terapia tentar resolver o que que é isso. Por que que eu tô sentindo inveja dessa mulher? Já me senti insegura, já me senti inferior, já tive todas essas sensações que nós mulheres às vezes sentimos em relação a outra mulher. Só que eu sempre tentei trabalhar isso em mim pra melhorar isso em mim e não atacar outra mulher porque ela tá me fazendo me sentir dessa forma, sabe? Mas como eu fui atacada por algumas por conta disso, eu também tinha isso na cabeça de eu não quero me tornar uma delas. Eu quero ser o tipo de mulher que eleva outra mulher, que ajuda outra mulher, que apoia outra mulher, que dá suporte, sabe? Eu tive também, né, falei da parte ruim, mas eu também tive muita experiência positiva com mulher. Às vezes eu penso que as minhas amigas, elas de fato salvaram a minha vida muitas vezes, não só pelo apoio emocional, pela troca, sabe? Pela companhia, às vezes chorar juntas, às vezes rir juntas, às vezes viajar juntas. Ter aquela coisa da irmandade mesmo, sabe? Então, eu vejo que a gente tem muito potencial pra ter isso. Porque eu vejo que mulher é muito de colaborar, de ser generosa, de fazer pelos outros, sabe? A gente tem esse instinto natural que é mais o de
de nutrir outras pessoas, sabe? Eu acho que quando você cura o seu feminino, né, que eu já fiz um vídeo falando sobre energia feminina aqui, você consegue fazer isso de forma muito mais natural, que eu acho que era o que acontecia comigo antes, quando eu era competitiva. Eu tava muito no meu masculino, eu era muito de vai, 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 faz, porque a energia masculina, ela é mais da ação, né? Ela é mais do objetivo. E a energia feminina que é a mais da colaboração, da nutrição. Então eu vou compartilhar com vocês agora alguns sinais de que você tá competindo com outras mulheres e talvez às vezes de forma até subliminar, você nem percebe que você tá fazendo isso. A primeira coisa é comparação constante, né? Quando você olha para outra mulher e você começa a se sentir mal com você. Ah, porque ela tem um corpo melhor. Ah, é porque ela tem a barriga melhor. Ah, porque ela tem a vida melhor. Ah, porque eu queria o cabelo dela. Quando eu era mais nova, eu queria muito ter cabelo enrolado, né? Eu sempre tive o cabelo... Hoje em dia meu cabelo ele tá mais cheio. Eu acabei de lavar, por isso que ele tá assim. Mas eu sempre tive cabelo liso, né? Liso e castanho. E o meu sonho era ter cabelo enrolado. É aquela coisa que as pessoas falam. A gente não aprende a apreciar o que a gente tem. A gente aprende a se comparar, se diminuir e querer o que o outro tem. E naquela fase, né, quando eu era mais nova, eu queria fazer permanente. Eu queria ter permanente porque eu queria ter cabelo enrolado. Eu olhava o cabelo da mulherada de cabelo enrolado, tipo, eu achava maravilhoso. Eu falava, nossa, que cabelo lindo, meu Deus do céu. Queria ter o cabelo assim. Às vezes você faz isso só como inspiração, mas às vezes você faz, você se diminui, e aí porque você se sente mal com você quer diminuir ela também. O que eu vejo de mulher na internet falando mal do corpo da outra mulher, chamando a outra mulher de velha, falando que a outra mulher é feia, que é isso, que é aquilo. Gente, nada mostra mais o quão insegura você é do que tentar diminuir outras pessoas, sabe? Eu acho que até você ter uma opinião sobre algo e guardar pra você, ok, mas você falar pra pessoa, tipo, eu nunca vou entender isso. Eu nunca vou entender o porquê que as pessoas sentem prazer de falar as coisas que ela sabe que vai machucar as outras pessoas, sabe? Eu não vou mentir, eu tenho minhas opiniões quando eu olho um ser humano, entendeu? Quando eu bato o olho em alguém, geralmente vem um monte de fala na minha cabeça, né? Sobre o que eu acho. Só que eu jamais abriria minha boca pra falar uma coisa que eu sei que vai machucar outra pessoa. É a mesma coisa de gente que quando percebe que você engordou, né? Ai, nossa, você engordou. Cara, isso é a coisa mais chata da face da terra. Você já se colocou no lugar dessa pessoa? E se fosse você? E se você estivesse passando por algum problema? Eu cheguei a ganhar bastante peso quando eu tava com depressão, né? Porque eu usava a comida como forma de me regular, né? Pra me distrair. A comida naquela época era a coisa mais maravilhosa que eu tinha. Tipo, eu não tinha nada de bom tava acontecendo na minha vida. A única hora que eu me sentia feliz era quando eu comia. E eu ganhei muito peso, eu cheguei a ganhar 26 quilos. Você não sabe o que a pessoa tá passando. Aí chega você, bonitona do Grajaú, porque geralmente só gente feia, e tô falando feia de personalidade, tá? Só gente feia que faz isso. Que chega pro outro pra afundar ela mais ainda. Nossa, você engordou, né? Nossa, olha como ela tá gorda. Nossa, eu não tô falando que é proibido pensar, sabe? Você bateu o olho às vezes numa amiga sua, você vê que ela ganhou peso, você vai, sabe? Você vai às vezes pensar na sua cabeça. Mas pra que você vai falar isso pra ela? Eu sempre penso assim, isso vai ajudar essa pessoa? Eu gostaria de ouvir isso se eu fosse essa pessoa? Se ela trazer o assunto, eu vou ouvir o que ela tá falando e vou entender o porquê que isso tá acontecendo, mas eu não vou falar sobre. Eu acho muito chato isso, gente. Sinceramente, se você é esse tipo de mulher, saiba que você é insegura, saiba que você precisa ir pra terapia, você precisa trabalhar em coisas em você e comprar um espelho também, sabe? Porque eu sempre penso que pra você abrir sua boca pra falar mal dos outros, você tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita, perfeita, igual uma mulher desenhada pela inteligência artificial, entendeu? E ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos defeitos, entendeu? E eu já percebi também que mulheres que são bonitas e seguras, dificilmente elas fazem isso com os outros, cara. Nunca vi, pelo menos. Uma mulher bonita e segura, ela não tem a necessidade de diminuir a outra. Ela não precisa disso, entendeu? Ela sabe quem ela gosta de quem ela é, por que ela vai diminuir os outros? Outro sinal é não conseguir celebrar as conquistas de mulheres. Eu já tive muita amiga assim, gente, e eu passava um pano pra essas meninas, cara. Porque na minha cabeça, um amigo seu, uma amiga sua, ela gosta de você, né? Ela pode até não falar nada, mas ela não te odeia a ponto de desejar o seu mal. Foi aí que eu caí do cavalo. Tem amiga sua que te odeia sim. Tem amiga sua que quer ser você. Tem amiga sua que na sua frente, ó, é tapinha nas costas e por trás é facada, entendeu? Tem amiga sua que é passiva-agressiva, que ela faz piadinha pra tirar uma com a sua cara. Sabe essa galera que gosta de
fazer graça com a sua cara na frente dos outros pra te deixar sem graça? Gente, antigamente eu tentava fazer vista grossa sobre esses comportamentos, sabe? Fingir que, esse é o jeito da pessoa, ela é assim, ela vai ser assim lá na casa do... Entendeu? Comigo você não vai fazer essas piadinhas na frente dos outros, não, minha filha. Eu tinha uma amiga que ela era péssima, cara, e eu levei muito tempo pra entender e ainda sofri quando eu tive que abrir mão dela, porque eu falei, vou abrir mão dessa menina porque ela tá me fazendo muito mal. E ela era assim. E ela não era só assim comigo, sabe? Ela adorava pisar nos outros, principalmente nas mulheres, sabe? Se alguém te elogiava na frente dela, logo em seguida ela tentava arrumar alguma coisa pra te fazer se sentir mal. Se alguém falasse assim pra você, nossa, você tá bonita hoje, ela arrumava alguma coisa pra botar um defeito na sua roupa, em alguma coisa sua. Uma pessoa assim, péssima. E depois de um tempo você entende, né? Você fala, deve ter problema, trauma de infância, esse canhão aí não faz terapia pra ser desse jeito. Me afastei de todas elas. Então, fique esperto com esse tipo de comportamento, tá? Outro sinal são pessoas que falam mal de você pelas suas costas, mas na sua frente te trata bem. Ou ela faz isso com outras pessoas também, tipo, sabe essas amigas suas, na sua frente ela fala mal de várias pessoas. Não, porque fulana de tal é invejosa, ela tem inveja de mim, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Ai, porque ela não gosta de mim, porque, eu sou mais bonita que ela, não sei o que lá. Esses papinhos besta, né, de algumas mulheres. Você vira as costas, ela tá lá lambendo o toba da menina que ela tava falando mal. Cara, eu já vi isso acontecer tantas vezes, eu ficava sem entender nada. Eu falava, cara, ela esculachou a menina, falou que a menina é isso, aquilo. E agora ela tá lá de beijinho, abraço, tirando fotinho no Instagram pra postar lá e... Eu ficava sem entender nada. Essa é uma péssima amiga, entendeu? Essa é uma amiga que ela tá competindo com você o tempo inteiro e se ela fala mal dos outros pra você, ela fala mal de você pros outros também. Esse é um tipo de comportamento, gente, que eu também não... Quando eu reparo, quando eu vejo que a pessoa... E não é aquela uma vez, sabe? Tipo, ela falou mal da outra menina pra desabafar. Não. Geralmente ela faz isso toda hora, o tempo inteiro com todo mundo. Tem que ficar muito ligeiro com esse tipo de gente, gente. Isso não é bom pra vocês terem por perto, não, tá? Como é que você vai melhorar esses padrões se você é esse tipo de mulher? Primeira coisa, gente, é reconhecer sem culpa. Eu lembro que a primeira vez que eu senti inveja de uma mulher, eu tava conversando com uma amiga minha, uma grande amiga minha. Eu tava com inveja dela, sabe? E aí eu falei pra minha amiga, eu falei exatamente pra minha amiga que eu tava com inveja dela. E minha amiga virou pra mim e falou assim: nossa, é tão difícil ver alguém reconhecer que tá com inveja de outra pessoa. E aí foi a primeira vez que eu entendi o quão é importante você reconhecer as coisas que você tá sentindo. Porque a gente é ser humano, entendeu? Às vezes você vai sentir coisas que você não se orgulha. Às vezes vai acontecer de você ver alguém próximo de você conseguindo algo e aquilo vai te fazer se sentir mal e você vai se sentir mal por se sentir mal. Só que você tem que entender que talvez esse sentimento ele tá tentando te mostrar algo pra você melhorar em você. Dizem que a inveja não é sobre o outro ter, é sobre você ter vontade de ter algo parecido e às vezes não ter coragem de correr atrás. Então, às vezes, gente, a inveja vem pra você pra te mostrar que você também pode ter, que é algo que você também quer. E você lutar por isso, sabe? E não ficar atacando a outra pessoa porque ela tem. E não ficar com inveja dela, porque isso só vai afastar as coisas de você. Então, reconhecer o que você sente, sabe? Eu me sinto insegura, eu me sinto mal, eu sinto inveja, às vezes eu me comparo. E aí você fala, poxa, eu preciso trabalhar nisso em mim. Eu preciso investir talvez em terapia. Eu preciso estudar sobre como ser uma pessoa segura pra não me sentir dessa forma. Ao invés de colocar a culpa nos outros, tentar trazer pra você a responsabilidade de alterar essas coisas em você. Outra coisa que você pode fazer pra melhorar esses padrões é começar a desenvolver o seu amor próprio. Gente, a gente precisa começar a amar o que a gente é de forma única. E não ficar olhando o que tá todo mundo fazendo, sabe? Você ser você é o seu maior poder. Você ter as suas coisas únicas é o seu maior poder. E você precisa aprender a amar. Até o que você não ama. Eu tive que aprender a amar um monte de coisa em mim, no meu corpo, na minha personalidade, que, tipo, eu não vou fingir que eu não queria que fosse assim. Mas, cara, é o que é, entendeu? Então eu vou amar, eu vou cuidar e vou fazer o melhor para que seja o melhor, entendeu? E quando você começa a se amar, você para de ficar atacando os outros, você para de ficar se comparando com os outros, você para de se sentir insegura em relação aos outros. Outro ponto é criar alianças leais com mulheres que você admira. É você desenvolver relacionamentos bons com mulheres que te inspiram a ser melhor. É você valorizar essas mulheres que já existem na sua vida. Eu sou tão grata por algumas amigas minhas e a gente é tão diferente uma das outras que eu amo a singularidade nossa, sabe? Eu não quero que elas sejam iguais a mim, porque o jeito que elas são me ensina muito.
E a gente consegue viver com as nossas diferenças, a gente consegue respeitar as diferenças, as fases de vida, as coisas certo e errado que a gente faz. Tem coisas que eu não concordo, mas nem por isso eu vou ficar mandando na minha amiga, na vida dela, entendeu? Eu acho que o mais importante é realmente você tentar se aproximar de boas referências. E quando você vê essa mulherada que fala mal dos outros, fofoquinha, competição, fala só de macho, macho, macho o tempo inteiro, se afastar desse tipo de mulher. Porque, gente, sinceramente, isso só faz com que isso alimente mais esse seu padrão, sabe? Só pra finalizar, seja o tipo de mulher, gente, que seja uma boa referência pras outras mulheres, sabe? Principalmente pras mais novas. Seja o tipo de pessoa que ajuda a erguer as outras pessoas. Se você não quiser ajudar a erguer, que você também não atrapalhe no processo delas, sabe? Seja o tipo de pessoa, né, e o tipo de mulher que dá suporte, apoia, aplaude, esteja do lado de outras mulheres, sabe? Principalmente quando você vê que elas não estão tão bem. Porque a gente tem a nossa fase, né, de altos e baixos e tal. E eu acho que eu não teria sobrevivido sem o apoio das minhas amigas quando eu tava nos meus mais baixos. E também não se esquecer de reparar quem são as amigas que celebram as suas vitórias, sabe? Porque às vezes você pensa que melhores amigos são aqueles que estão do seu lado quando você tá por baixo, mas é muito difícil você ter amigas do seu lado quando você tá bem, quando você tá brilhando, quando você tá vencendo na vida. Você precisa ser muito seguro em si pra bater palma pras pessoas quando elas estão vencendo, sabe? É isso, eu espero que esse episódio faça a gente ficar cada vez mais unida, mais consciente, focando em progresso, focando em melhorar quem a gente é, sem precisar atacar os outros, sabe? E cada uma no seu tempo. Todo mundo tem um tempo para melhorar as coisas dentro de si. E que você consiga fazer isso sem diminuir ninguém, tá certo? De qualquer forma, eu amo o nosso clubinho aqui, como eu falei pra vocês. Eu amo compartilhar coisas com vocês. Eu amo a troca que a gente tem. E eu espero que a gente um dia consiga até criar algo pessoal, sabe? Assim, pessoalmente. Um clubinho mesmo. De coisas pra fazer. Tipo, vamos fazer trilha, vamos tomar café, vamos fazer um clube do livro. Vamos... Workshops de artesanato, sabe? Eu morro de vontade de fazer isso, gente. A hora que eu voltar pro Brasil, definitivamente, tenho várias ideias pra trazer a gente mais juntas, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham um bom dia. Até a próxima semana. Um beijo.